Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos com comentários, reflexões e explicações do capítulo 11 de Apocalipse. Eu já vou adiantar para vocês aí, gente, que segundo aí os teólogos, estudiosos da palavra, Apocalipse 11 é um dos capítulos aí mais difícil de interpretar, mais difícil aí de explicar, porque existem várias opiniões, várias visões aí. Eu vou tentar aqui de uma forma simples, objetiva, trazer a explicação e tudo mais para vocês, né? Estamos firmes no nosso desafio, certo? Chegamos na metade, hein, gente? Agora só faltam 11 capítulos, olha que coisa boa. Chegamos aí na metade, eu tô muito feliz porque eu aprendi muita coisa, gente. Apocalipse é muito louco e é muito bom ao mesmo tempo. E eu acho que apesar de tantas coisas ruins que vão acontecer, já estão acontecendo no mundo, né? Eu tô tendo certeza lendo aqui Apocalipse, eu não sei você me fala se você também tem essa sensação. Mas que Jesus, apesar de tudo, Deus, né, ele continua no controle e ele não vai desamparar a sua igreja. Então eu tô tão feliz, assim, apesar, né, de ter momentos tristes e tudo mais, eu tô feliz com esse fato de tipo, Deus, ele vai cuidar da gente. Isso é tão bom. Isso é tão maravilhoso, né? Saber que Jesus aí, ele não vai nos desamparar. Então vamos lá, gente. Como existem aí, é um capítulo difícil, existem várias opiniões, várias coisas, eu selecionei algumas coisas, eu vou estar falando aqui, tá? Então eu vou dar um panorama geral. Se é certo ou errado, se o que eu falar aqui, eu concordo com um teólogo, você concordar com outro, não tem problema, né? Lembra lá do nosso primeiro vídeo que a questão é, independente das interpretações, se vai ser antes, se vai ser depois, se isso representa isso ou aquilo, algo que a gente precisa entender é o que é que Jesus vai voltar. Essa é a única certeza e convicção que nós temos que ter. Então você acredita que Jesus vai voltar e eu também, então tá tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui o comecinho. Lembrando que na verdade o começo do capítulo 11 aqui, ele continua aí preparando, né, o prelúdio aí, a preparação para sétima trombeta tocar. Então o começo dele é até o versículo 14, continua aí a preparação. E aqui algo interessante que nós vamos ler, ó, vamos lá. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que estiverem lá. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, ó, algumas coisas interessantes que já tem aqui, né, até o versículo 3, desculpa. Essa questão de medir o santuário, existem algumas interpretações aí, opiniões. A primeira é que esse santuário aqui, ele representa realmente a igreja do Senhor, né, de você ali medir como que está a igreja de Cristo. Uma segunda opinião, eles dizem que é a reconstrução do terceiro templo. Essa questão dele medir ali o altar e tudo mais, tem a ver com a reconstrução do segundo templo. Outras pessoas aí dizem que tem a ver com a salvação dos judeus. Certo? Então, existem essas três aí teorias em relação a essa questão de medir o santuário. Essa questão de 42 meses, de 1260 dias, é a questão lá dos 3 anos e meio, na verdade, né? 42 meses, 1260 dias, daí 3 anos e meio. E muitos acham que esse 3 anos e meio é concreto, outros acham que é um símbolo, que isso representa um período em que a igreja vai ficar exposta, certo? E vai ficar exposta entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, com a perseguição aí do mundo, tá? Eu tô explanando aqui
vamos dizer, as visões, né? Não sei se a palavra certa seria opções, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, né? E aí, gente, outra coisa interessante. Tem a questão também do período, fala aqui, né, sobre a questão da cidade santa ser pisada. Então, vai ser o mesmo, esse mesmo tempo que fala aqui, primeiro fala 42 meses, depois fala em dias. Então, é o mesmo período que a cidade santa será pisada. E também vai ser o mesmo período que as duas testemunhas estarão profetizando. E também vai ser o mesmo período que a besta, aí nós vamos ler mais pra frente, que a besta vai ter a permissão de... como que fala? De profetizar, de tudo mais, de fazer o que ela precisa fazer. Então, muitos acham que isso é só um período para mostrar realmente aí a questão de ser um período, mas não necessariamente 3 anos e meio, tá? E aí, que mais? A questão desse santuário aí, se a gente for ver que tem a ver com a igreja, nós vemos duas missões aí da igreja, que é o quê? Adorar e proclamar, né? E proclamar aí a palavra, certo? E outra coisa também bem importante, que é essas duas testemunhas, gente. Tem muita gente que fala que essas duas testemunhas são o quê? Vamos lá. Calma aí, meu computador ele está apitando. Calma aí. Vai parar agora, gente. Vai parar. Pronto, tinha uma coisinha aberta aqui que eu fechei. Essas duas testemunhas aí tem várias hipóteses também, tá? A primeira hipótese aí, né, ou opinião, aí cabe a vocês, você escolhe o que você quer decidir, fala o quê? Fala que pode ser essas duas testemunhas, pode ser Enoque e Elias, pois esses dois homens, eles não passaram pela morte. Então, tem pessoas que acreditam que é Enoque e Elias. Outras pessoas acreditam, gente, eu acredito nessa hipótese aqui, nessa opinião, tá? Que Moisés e Elias. Moisés e Elias, que representam aí o... Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Por que, Miriam, você acha que são eles? Porque a linguagem aqui descrita fala sobre isso. Depois aqui que falam sobre os dois homens, fala da questão ali, ó. Quer ver? A questão do fogo, que tem a ver com Elias, quando os inimigos de Elias aí iam até eles eram queimados com fogo. Outra coisa que fala aqui sobre a questão de não chover, Elias orou e não choveu, fala aqui também. A questão da água com sangue, remete ao quê? Moisés. Então, eu acredito nessa aqui, que realmente essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Outra coisa, tem gente que acredita que essas duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. Os teólogos aí, tá, os estudiosos, eles acreditam nisso, que é a palavra de Deus, essas duas testemunhas. Então, né, eu tô mostrando para vocês aqui as várias opiniões aí dos teólogos e tudo mais, mas você pode chegar à sua conclusão, tá bom? Lembrando que há questões aí, existem, né? A gente pode ter teorias diferentes, só que existe a base que a gente não pode mudar. Existem algumas coisas que não podem ser mudadas em Apocalipse, tá? E tem outras pessoas que acham que essas duas testemunhas aí, gente, é a própria igreja. Então, fica aí, né? Fica aí ao critério de vocês. Outra coisa aqui, no versículo 7 diz assim, ó. Quando eles tiveram terminado de testemunhar, a besta vem do abismo e os atacará. E irá vencê-los e matá-los. Algo interessante aqui que a gente pode pensar, tá escrito aqui, né? Ó, quando eles tiverem terminado o seu testemunho. Então, a besta só atacou ele quando eles terminaram o que eles tinham que fazer. Então, o que a gente precisa entender é que a igreja do Senhor Jesus, né? Se a gente pensar aí como igreja, ou como Elias e Moisés,
pensar o seguinte, que a igreja não vai ser destruída até ela cumprir o que ela precisa fazer. Olha que coisa interessante, né? Qual que é o trabalho da igreja? O que a igreja tem que fazer? Ela tem que cumprir, pregar, falar o seu testemunho, pregar a palavra. Então, só depois que eles pregaram é que o diabo, aqui não tá o diabo, né? Mas do abismo aí, mas é a besta, né? Que é o diabo, os atacou. E matou e o venceu-los, e venceu até a parte 2, né? Porque nós vamos lendo aqui, depois de alguns dias, eles ressuscitam. Não foi o que a gente leu aqui, gente? Quer ver, ó? Vamos ler aqui. Aí matou ele no versículo, eles, né? As duas testemunhas no versículo 7. Aí fala que o cadáver deles ficou exposto durante 3 dias e meio. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os seus cadáveres e não permitiram que que fossem sepultados. Então eles ficaram lá 3 dias e meio, o corpo deles não foi sepultado. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram até felizes, né? Mas depois, no versículo 11, aí, ó, depois de 3 dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus. Entrou neles o sopro de vida da parte de Deus e um grande terror tomou conta deles que os viram. Então, eles ressuscitaram aí. Então, é algo que a gente pode entender. O anticristo, aí a besta, ela pode até nos matar fisicamente. Mas a nossa alma ele não mata. Né? Nós podemos até passar pela primeira morte, mas pela segunda não. Então isso é algo muito interessante, né? Pode matar a igreja, pode perseguir, pode matar a física, mas a alma, né? O espírito, ele não tem poder para isso, gente. Isso é algo muito, muito sério, né? Muito sério. E aí, o que acontece, gente? Eles, vamos lá no 12, ó. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Aquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus, deram glória ao Deus dos céus. E o segundo ai passou. E o terceiro ai virá em breve. Então, algo que a gente precisa entender. Eles subiram para o céu. Eu li essa parte, gente. Olha aqui, ó. Eles ouviram uma forte voz, subiram aos céus. O 12, eu li o 12, né? É algo interessante aqui, gente. É que é tanta informação para falar para vocês, eu dou às vezes uma bugada aqui. Porque são muitas coisas para falar e às vezes eu tenho, né, um temor aqui de falar o coisa errada, o que não é para falar, o que eu viajo, porque assim, eu vou viajando junto com o Apocalipse, entendeu? Então, às vezes a minha viagem não pode ter nada a ver com nada, entendeu? Mas algo interessante aqui que falam, né, ó, que eles subiram para os céus numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Algo interessante que a gente precisa entender que representa o arrebatamento, como se fosse o arrebatamento, né? Você vai subir. E algo interessante é que em nenhum momento na Bíblia tem algum versículo que fala que vai ser secreto. Nós não encontramos isso na Bíblia. Tanto é que em Apocalipse 1:7 fala que todo olho verá. Todo olho verá. Né? Em Apocalipse 1:7 fala assim, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, todo olho verá, né? O filme Deixados para Trás aí, não sei se alguém já viu. Se você não viu, assista. Mas tem algumas coisas que talvez não condiz muito, né, com o que a palavra diz. Por exemplo, que o arrebatamento vai ser oculto. Ninguém vai ver o pessoal subindo. Né? Mas em nenhum momento fala isso. Aqui tá falando em Apocalipse 1:7 que todo olho verá.
Então são coisas aí pra gente se pensar, entende? Eu sei que parece um pouco confuso, são muitas informações, mas eu acho que assim, né, o vídeo e o desafio aqui, eu acho que só vai ser um pontapé. Se você realmente, né, se apaixonar por Apocalipse, você vai poder estudar mais, pesquisar mais, ver mais coisas. Mas enfim, são todas coisas pra gente ver, entende? E o versículo 13 e o 14 é a mesma cena do terceiro selo, gente. Na verdade, aí mostra o quê? O desamparo dos ímpios. O terror aí do juízo, né? O juízo tá chegando. E aí, a partir do 15, gente, começa a sétima trombeta. Diz assim, ó. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes dos céus que diziam: o rei do mundo se tornou... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele reinará para todo sempre. Aí continua, né? Os 24 seres anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se os seus rostos e o adoravam a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se irão, né? A questão da ira. E chegou a sua ira. A questão da ira que vai falar sobre as nações, que são os ímpios, né? Ó, algumas coisas interessantes que a gente precisa entender do versículo 15 ao 18 é o que? A alegria dos redimidos. Né? Aqui, ó, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso. Essa é a primeira coisa. Então, a alegria dos redimidos e o pavor dos ímpios, né? Foi anunciada aí a vitória, proclamado o quê? Pelos anjos, adoração aí pelo Cristo e a fúria, né? Que tá falando aqui, a fúria dos ímpios, a questão dos ímpios ser destruídos. Vai vir a ira de Deus aqui, gente. Aí aqui não vai ter mais jeito, né? Que querendo ou não, até que o momento Deus ele tava dando a oportunidade para arrependimento, para você, olha, existe um caminho, olha, existe um Deus, ó, vamos se arrepender. Só que agora não vai ter mais, né? Os ímpios aí, eles vão ser destruídos e vão queimar no vale, no lago de fogo. Então as coisas vão ficando aqui mais sérias, né? Aí fala aqui, ó, no 18, na segunda o parágrafo, se é assim que eu posso dizer. Chegou o tempo de julgares os mortos e recompensares os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto pequeno como grandes, e de destruir os que destroem a terra. E destruir os que destroem a terra. Gente, quando a sétima trombeta tocar, não vai ter muito mais jeito, né? E aí o versículo 19 termina assim, ó. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A gente vê aqui como se fosse uma última cena, né? Então foi aberto o santuário de Deus. A gente pode ver isso em relação à comunhão, né? A ter um relacionamento com Deus, a intimidade profunda com o Senhor agora. Então, eu acho que é sobre isso. Apocalipse 11 dá para nós refletirmos, né? Será que eu estou sendo o santuário de Deus, né? Como que está a minha vida? Eu acho que é algo pra gente se pensar, né? Hoje, eu acho que esse vídeo eu dei uma bugada aqui, né? Você que chegou até aqui o fim. Porque são muitas informações e eu vou pensando várias coisas aqui. Porque realmente a gente pensar assim que a oportunidade é hoje. Né? É hoje que é a oportunidade de nós nos arrependermos, de nós endireitarmos o nosso caminho, de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, de nós obedecermos ao Senhor. Então, né, que Apocalipse traga uma reflexão para você assim, ó, hoje é minha oportunidade, deixa eu acertar minha vida. Ah, não, vai demorar para Jesus voltar. E se não der tempo, se você for pego de surpresa e tá com uma vida em pecado, toda lesada, o que você vai fazer? Né? E aí não vai ter misericórdia,
né? Porque aí quando entrar a ira de Deus, não vai ter mais misericórdia, graça, aí vai ter o julgamento realmente, vai ter o juízo final. E aí como que tá a nossa vida? Então se prepare, esteja pronto sempre, né? Eu sempre falo isso, se Jesus voltar hoje, será como que tá a minha vida? Né? Pense isso também, tá bom? Se talvez ficou um pouco confuso, ai Miriam, eu achei muita informação, tenta assistir o vídeo de novo. Se tá com alguma dúvida, manda aqui mensagem ou comenta, né? Vamos conversando junto. E Apocalipse, gente, rende muito. Dá pra gente ficar horas e horas e horas. Ó. Tanto é que o meu vídeo aqui já deu quase 20 minutos. Então, vambora, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau.